Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa madrugada. Para ele deu boa a Mota. Para ele o grande som deu boa. Mas nós podemos falar de muitas coisas, mas nós temos que falar do principal, que é esta peita do Iago. A camisa linda, que em contrapartida não representa o que foi o futebol. Sim, meus amigos. Na primeira partida da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, o empate de 1-1 com o Marrocos, que não é um resultado surpreendente para quem acompanha de futebol, e principalmente não é uma derrota. Entendedores entenderão. Mas, acima de tudo, é frustrante pelo desempenho dos jogadores, pelo desempenho da seleção brasileira e também pelo seu próprio técnico, que ali me traz algumas dúvidas e nós vamos debater sobre. E é justamente falando sobre vários pontos, sobre futebol, esquema, individualidade, que nós vamos abordar. Hoje eu quero falar bastante sobre futebol da seleção brasileira. Se sobrar um tempinho ali, a gente pincela sobre uma outra rodada, mas não é esse o nosso objetivo, porque temos muita coisa para falar. E eu já quero chamar o Mota. Muito boa noite, Mota. Primeira coisa, ponto positivo, se tem, e ponto negativo do que foi a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Temos que melhorar. Tem algum ponto específico? Não. Me retiro. Foi igual a entrevista do Ancelotti. Curto e grosso. Meu Jesus amado. 2 horas da minha vida ontem de novo esperando um bom futebol. Não dá dando um jogo. Mas pelo menos tentassem. E nem isso tentaram. Né? Um baile do Marrocos no primeiro tempo. O Brasil depois tentando buscar empate. Graças a Deus encontrou um gol. Empatamos. Ponto positivo de ontem. O jogo acabou. Ponto negativo. Cara, vai faltar dedos das minhas mãos pra gente levantar os pontos negativos. Tem muitos. Muitos. Mas ponto positivo mesmo, tentando lembrar aqui, vamos pensar aqui rapidinho. Cara, tá difícil achar um ponto positivo de ontem. O ponto positivo. Cara, eu acho que o Fabinho não entrou tão mal na partida. O Douglas Santos não comprometeu no segundo tempo. O Gabriel Magalhães não fez uma má partida. E acho que se encerram por aí os meus pontos positivos. Ó, eu vou confessar que quando eu estava assistindo o jogo, principalmente o segundo tempo, que eu vi o grande lateral esquerdo da seleção brasileira e que fez um ótimo segundo tempo, viu? Perto do que foi o primeiro e perto do que foi a equipe, eu posso usar sim a palavra ótimo. Eu lembrei do meu querido Iago. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu querido, ponto positivo, ponto negativo do que foi a estreia da Boa seleção noite brasileira. pra quem, porra? Boa noite pra quem? Boa noite só pra quem quer mastigar vidro nessa merda. Cara, na Alemanha é boa noite hoje. Cadeira. Não, cara. Vai ter que dar o braço a torcer e colocar como ponto positivo Não, grandiosíssimo não, não. Douglas Santos. O ponto positivo do Iago é que o Paquetá saiu, né? Ponto positivo é que, meu ponto positivo é que talvez Paquetá esteja ameaçado de morte no território brasileiro. Talvez esse seja o meu ponto positivo. Mas Mas, eu vou não, ó. defender ele. Eu vou defender ele ao longo Não, tá do maluco, episódio. maluco, Vou maluco, defender. maluco. Vou defender. Não, que Vou isso, defender ele que ao isso. longo Vou dos ter que contratar um episódios. advogado agora. Monta, quanto é que você cobra honorário? Aqui é proibido defender ele. É proibido Não, defender que ele. isso. Tá Proibido! proibido. Em território nacional! Vamos Não, lá. cara, Ponto ó. positivo, ponto negativo. Um ponto positivo. Eu gostei do Vini Júnior. Vini Júnior, eu acho que ele chamou a responsabilidade, é um negócio que a gente pedia muito dele. Ele tava chamando. O foda é que ele tava carregando um monte de animal. Aí fica puxado pra coluna dele. Então, mas eu gostei que ele teve essa vontade. A gente falava muito de vontade, de querer jogar, e parece que a camiseta cada vez tá ficando mais. Tá fazendo mais o contorno dele, mais o contorno do corpo, ficando mais leve pra ele. Ponto, tem o Douglas Santos, o Fabinho, que entrou bem, só que a comparação do Fabinho é o Casemiro, né? Então, o bem é qualquer coisa. E, cara, falar sério, Danilo, não o jovem Danilo, o velho Danilo, O Danilo que a gente não não queria que comprometeu entrasse. também. O Danilo que a gente não queria que entrasse, também, tipo assim, não falou o nome dele direito. Pra mim tá ótimo, não quer dizer que não teve problema nenhum. Agora, ponto negativo. Fazer uma lista. Vamos falar durante o episódio aí. Vai, Kaique, e o seu Então vamos ponto lá. negativo? Hã? As verdades, antes do Kaique falar, você sabe. Você que tá vindo, você sabe. Você sabe. Onde que tá Iago?
Hoje tá embaixo do Ah, Caio. Tem que apontar pra aqui embaixo do Caio, então, da ponta pra ponta. Aponta aí, Caio. O que tem aqui embaixo, Caio? Eu acho que assim, antes de falar de tudo, a gente tem que falar para a pessoa que está ouvindo, pare e senta o dedo neste like, curta este vídeo, segue a gente na rede social, Instagram, mais 3D Acréscimo, mais 3D Acréscimo, e no YouTube, como dizia o meu antigo professor, no YouTube, /mais 3D Acréscimo. Cara, não tem dificuldade. Segue a gente, fortalece o canal e é isso. Vamos falar de seleção. Pode falar agora. E eu vou dar também, eu raramente dou. Normalmente Vai, eu jogo as parecer. perguntas, Dá o eu parecer. jogo as perguntas e a gente já começa a dialogar sobre o tema, mas eu também estou muito ansioso, eu ansiava por este momento. Porque era a necessidade de falar sobre o jogo de ontem. Ponto positivo. Finalmente o Vini Júnior estreou com a camisa da seleção brasileira, mas não acho que foi tudo isso, tá? Quem tá dizendo, para mim não foi o melhor jogador em campo, pura lambeção. Para mim o melhor meio de campo foi o menino lá de 18 anos, que eu não vou tentar falar o nome, do Marrocos. Você falou no jogo inteiro. No jogo Vamos inteiro. falar de todo mundo? Vamos falar do Marrocos, então, o jogo. Não. Mais fácil falar do Marrocos. Mas assim, ponto positivo, acho que o Vini Júnior finalmente estreou com a camisa da seleção brasileira. Chamou responsabilidade, tentou fazer alguma coisa. Quem tá acostumado a ver ele no Real sabe que é isso. Eu vi muitos comentaristas falando, pô, mas ele erra demais. Mas no Real, ele tenta muito. Quando ele acerta, é ótimo. Mas ele sempre tenta. E o que a nossa crítica na seleção é que ele nem tentava. Então, assim, isso já é algo muito bom. Ponto positivo eu vou trazer também o discurso do Ancelotti na coletiva, onde ele já fala sobre o próximo jogo, que já tá claro que ele vai mudar. Porque pelo menos ele não é teimoso. Ele foi burro. Só isso. Todo mundo tem direito a errar, todo mundo já cometeu uma burrice. Alguém sabe como fala burro em italiano aí? Burro! Burro, só põe a mão. Burro. Mas fico muito feliz em ver que ele já fala sobre o próximo jogo, já assumindo que vai ter mudança. Eu acho que esse seria o ponto positivo, tá? E ponto negativo, tudo. E pelo amor de Deus, chega do 4-2-4. Pelo amor de Deus, eu não sei quem foi que inventou essa porcaria. Isso não é nem tática, isso é uma catada em campo. Isso é uma catada. Né? Porque o Casemiro... Ontem não foi nada. O Casemiro que ele deveria se concentrar numa coisa. Infelizmente, esse vídeo não chega até aqui, a gente não quer soltar hate em cima de ninguém. Para de falar e joga bola. Fala muito. Velho, para de falar, cara. Para de falar. Tudo isso tá sendo criado e a gente já pode começar a falar a partir de entrevistas polêmicas. Mesma coisa do Rafinha. Então, assim, vamos falar sobre a seleção. Eu quero começar falando um pouquinho sobre essa disposição tática, porque eu acho que tudo gira isso. Quando a gente fala de um Paquetá, o Paquetá... Por que eu falei que eu vou defender ele? O Paquetá não é ponta. Pelo amor de Deus, o Paquetá não é ponta, como o Rafinha não é centroavante. No meu grupo de amigos, eu perguntava se ele é jogador. Mas não fui eu que falei. Suposto jogador. Por favor. Mas de qualquer forma, Mota, eu queria que você falasse um pouquinho da sua opinião que a gente tem de um sistema frágil, que no primeiro jogo que pegou uma equipe superior, vamos dizer, hoje, atualmente, coletivamente falando, o Marrocos ele é sim superior. Nós temos melhores jogadores, isso eu acho, mas o futebol não é feito só da individualidade, é feito da coletividade, e no seu coletivo, o time do Marrocos ele é superior. Então, assim, qual a tua opinião dentro desse jogo, do que foi a seleção brasileira, o que faltou, e pode já começar a trazer algumas individualidades aí também. Beleza, vamos pensar o seguinte, então. A primeira coisa é a gente pensar com nacionalidade. Coisa que, infelizmente, a mídia brasileira carece, né? A gente é torcedor, sem dúvidas, tem um carinho, tem uma emoção, mas a gente precisa pensar de forma racional. Racionalmente, o Brasil foi um bom resultado. Pensando que a gente enfrentou uma seleção que foi quarta colocada na última Copa do Mundo, que ainda que tenha ganho no tapetão, é a atual campeã africana de nações, perdeu no tribunal, mas ainda assim chegou à final. Joga muito tempo junta, né? Joga muito tempo junta. Trocou de treinador recentemente, mas é um treinador do Sub-20 que vinha fazendo bons resultados. Foi, salvo engano, campeão ou vice-campeão Sub-20 mundial. Não, foi campeão.
foi campeão sub-20 mundial, né? Eu lembrava só que tinha chegado na final, não tinha sido campeão ou vice. E é uma seleção que não perde aí a mais de 20 jogos, né? Se a gente for pensar em resultado concreto. Ou seja, uma seleção arrumada, com boas peças. Tem esse menino que, né, começou bem a Copa, talvez até o momento já seja o nome mais falado dos jovens jogadores da Uhum. Copa. Tem um Brahim Dias, que ainda que ontem não mostrou todo o potencial dele, jogou bem. E a gente teve o Uhum. Hakimi, que foi absurdo, pensando na individualidade do Marrocos, a facilidade que ele saía pela lateral, que ele saía criando o jogo a partir da zaga, que ele chegava na frente, velocidade, drible. É um baita de um jogador. É um baita jogador. Eu gosto muito do Hakimi, acho ele um excelente jogador. Agora, pensando em Brasil, né, vamos falar da nossa seleção, um bom resultado. Empatar com o Marrocos não é ruim, dada a conjuntura, um bom resultado mesmo. Uhum. O Brasil chegou um momento que eu achei até que viraria o jogo, porque a gente começou a criar volume de jogo, e aí faltou aquele último toque. O Rafinha Sim. perdeu muito gol ontem. Aliás, o Rafinha, tirando aquele chute no gol, que foi pífio dele, quando chegou no gol, partida tenebrosa, assim, uma das piores partidas Tenebrosíssimo. do Rafinha que eu já vi ele jogando. Achei que a disposição tática do Ancelotti não deu certo. Ele pensou num tipo de jogo que o Marrocos acho que veio preparado para esse tipo de jogo. Não funcionou de Uhum. forma alguma. O time melhorou quando ele mexeu no meio do jogo. Aí as E na disposições lateral direita? na lateral direita E na melhorou lateral com o direita? Danilo, porque o Ibanez estava sofrendo. Mudou bem no meio de campo, o Casemiro não jogou. E aí o Fabinho entrou bem Não. e melhorou muito a mobilidade do time quando entrou o Matheus Cunha e o Luiz Henrique. Ainda que o Fabinho tenha Uhum. sido uma partida abaixo, né? Depois ele virou um meia, tirou o Paquetá também. A seleção, acredito que melhorou bastante quando saiu do 4-2-4, começou a ter um pouco mais de povoação no meio de campo e começou a se movimentar um pouquinho mais e quando a gente teve finalmente um meio-campista correndo. Porque a gente precisava de um meio-campista correndo ontem, porque os meio-campistas do Marrocos não pararam de correr. Não, não. Uma partida que a gente tomou alguns amarelos bobos, que são comuns. No primeiro jogo a gente já fica um pouco com a orelha em pé, porque a gente sabe que hoje o jogador ficar pendurado fora de um jogo depois do eliminatório pode pesar, e a gente já sofreu com isso em outras Copas. Lembrando que na Copa não são 3, tá? São dois amarelos e São você vai estar dois. São suspenso. 2 amarelos. E reseta depois do grupo, não é? Reseta depois, não Se eu não lembro me engano, agora. depois das quartas. Acredito Depois que Pra das sim. semi e quartas? na final. É, pra É, semi e na acredito final que é só. nesse sentido, sim. Tem que conferir a regra. Mas, assim, uma estreia Deixa eu ver aqui. que deixou a desejar, porque a gente sabe que, como o Kaique bem colocou, individualmente o Brasil ele tem peças superiores ao Marrocos com força. Mas no jogo coletivo prevaleceu o jogo do Marrocos, que no final, se a gente for colocar o jogo num panorama, talvez merecesse até vencer. Ainda que o Brasil parecia ter virado em algum Ó, momento, diga. olhei aqui e aparentemente vai resetar duas vezes os cartões amarelos. Uhum. Pós-fase de grupo, pós-quartas de final. Show de bola. Ah, Aí, ó. tá. Mas tem que tomar Show. cuidado. E outra coisa, uma coisa que eu deixo aqui registrado desde já. Eu estava conversando com alguns amigos aí no privado antes do Grande Prêmio do Brasil. A primeira seleção organizada e com peças de nível parecido com o do Brasil e a gente Ou leva superior. uma sacolada. Se entrar Não vai tomar igual uma jogou porrada. ontem, sacolada. Não. Sobre o Vini Júnior, para terminar minha fala aqui, boa partida dele. Finalmente está vendo ele criar essa responsabilidade, mas ainda assim muito aquém do que o Vini Júnior pode oferecer. Foram 3 tentativas certas ontem de 17 tentadas. É muito pouco para um jogador do calibre dele. Mas fez o gol, resolveu a partida e, assim, dentre os outros jogadores, é o que menos tem que ser criticado meio pra frente. Tem gente Não. que merece muito mais um puxão de orelha do que ele. Eu vou trazer uma indagação aqui. Até por causa das discussões que a gente teve e tal. Porque todo mundo conversa com todo mundo, né, pós-jogo. Cara, será que o Vini Júnior, essa mira de tentativas erradas dele, é por conta de decisões equivocadas que ele toma na finalização da jogada ali? Ou é porque o time não apresenta opções pra ele? Porque o que eu tô pensando é, teve uma jogada, cara, na lateral, que o Vini acho que puxou 4 malucos para dele. 4. Aí eu falei, tá, ele tá com 4 marcadores, existe espaço, mas não tinha ninguém para ele soltar essa bola. E aí eu entendo a defesa de tipo, cara, ele puxou todos os marcadores, ele perdeu a bola porque não tinha ninguém para ele fazer a jogada ali. Uhum. Diferente de um lance que para mim foi falta, né, aquela entrada que ele toma na canela, mas naquele lance em si você tinha um Douglas Santos na ponta cortando. Ali era um bico no Douglas Santos. Então, nessa jogada que ele sofreu, o Paco tá do lado, que ele sofreu a falta, aí sim, eu acho que foi um equívoco da parte dele. Ele pensou errado, não executou o movimento correto. Mas nessa, onde ele puxa toda uma marcação no canto do campo, cara, não tinha o que fazer. Então eu acho que esse monte de tentativa dele, eu não sei se vocês concordam, se é ele realmente tá tomando as decisões erradas, ou se o time não dá a opção para ele.
assim, minha opinião, cara, que já fala, é que o Vinícius ele nunca foi um jogador conhecido pela inteligência em campo. Ele é muito veloz, ele é um cara bom finalizador, tem uma estrela, mas inteligência em campo não é o mais forte, tanto é que ele toma muita decisão errada. Mas eu boto aí um meio a meio também, né? A seleção deixou de criar muito ontem. Faltou alguém para aproximar, faltou às vezes levantar a cabeça, olhar um passe, um cruzamento. Tanto é que o chute do Rafinha foi jogado do Vini. E ele conseguiu encontrar um Pô, espaço ele ali. puxa, né? E ele. Sim. E você, cara, o que você pensa aí, cara? Cara, acredito de verdade que é 50-50, tá? Não tem como falar que é tudo culpa de uma tomada de decisão errada. E principalmente se a gente analisar o jogo de ontem, não tem nem como analisar o jogo de ontem, porque não vou falar que é terra arrasada, porque é o que a gente estava falando. Quem acompanha um pouquinho o futebol sabia que o Marrocos não era uma seleção boba. E de verdade, se eu tivesse que fazer um palpite ali no jogo, eu teria colocado um empate ou vitória para o Brasil. Porque eu sou brasileiro, então eu não ia conseguir torcer contra. Mas sabendo que o empate seria muito viável, muito possível de acontecer. E pelo que foi o primeiro tempo, o empate foi ótimo para o Brasil. O empate foi ótimo. Então, assim, acredito que ontem é muito difícil de fazer essa análise, mas concordo que tem muitas tomadas de decisões que nós podemos criticar. Essa do Douglas Santos que ele passou na hora, eu falei, cara, por que não toca? Porque é simples, o futebol é simples, né? Mas, assim, é muito difícil quando a gente para analisar. E eu também já quero introduzir para a gente trocar uma ideia que é sobre essa disposição, porque inicialmente, eu confesso que quando eu olhei a escalação, eu imaginei, ele joga com 3 no meio. Uhum. Jogar com 3 no meio. Não foi Mas isso. não é Não bem foi isso. isso. O Paquetá, até onde eu entendo, e não sou o dono da razão, mas ele jogou com o Paquetá na direita, com o Vini na esquerda, e ali na frente, Rafinha e Igor Thiago. É um 4-2-3-1, né? Um 4, um 4, Hoje no futebol é muito difícil falar de posição tática, porque durante o jogo eles se movimentam muito, né? E acho que essa ideia mas eu é digo muito assim, disso. principalmente quando a gente tá com a bola, porque o problema é o que para mim é o maior problema da seleção brasileira é no momento de transição. Porque quando você está com a bola, por mais que você esteja num 4-2-4, ok, você está poluindo ali a tua região do ataque, com a subida dos laterais, aproximação, joga no grupado, você pode ter a possibilidade de fazer uma superioridade numérica. Mas, quando você tem uma falha, uma decisão, um passe errado, o time está exposto. E acho que esse que é o maior problema. E eu quero falar justamente sobre essa disposição, porque a lateral direita no Brasil, do primeiro tempo, a lateral direita do Brasil parecia uma avenida. O Ibanez estava muito O afobado. Ibanez não conseguiu, e assim, o Mazaraui, eu acho que é Mazraoui, não é? Mazraoui, Fala de o marroquino pra Mazraoui, nós, hein? Que o I tem tipo um francês, né? Um e o Mazraoui. Mazraoui, o Mazraoui joga na direita, ele estava na lateral esquerda, e ele deitou e rolou ali. E justamente, assim, volta a falar, superioridade numérica, porque o Ibanez estava toda hora com 2-3, ele já tem dificuldade, porque não é a posição dele de origem, então necessariamente ele já não tem o dom ali da posição. Com superioridade numérica não dá para aguentar. E eu quero que vocês falem sobre isso, porque foi a mesma coisa depois do outro lado. Quando o Hakimi começou a jogar, houve a aproximação do Brahim Dias, já o Douglas Santos não conseguia marcar. E aí a gente tem o Vini Júnior, que claramente não vai descer para marcar, ele não desce para marcar. E eu não vou criticar, porque eu acho que no terço final, se ele fizer a parte dele, ok. Pode falar, Não, eu ia falar isso porque é um negócio que a gente até discutiu, que a gente tem um grupo, né? Todo mundo tem um grupo de amigos que fala de futebol, a gente tava discutindo. O Vini, na própria coletiva que ele deu, ele falou que ele, como jogador individual, tem que ajudar mais na marcação. Então, eu não sei se falaram para ele ou se foi um bagulho que ele mesmo notou, se foi um misto dos dois, mas ele já tem essa noção de que ele precisa dar o primeiro combate, de ajudar ali e fechar as opções de passe. Acho Que é uma coisa que ele não estava fazendo ontem. visto mais que no Brasil ele precisa dessa recomposição que no Real ele não precisa, né? No Real o time joga pra ele, na seleção ele vai ter que, e aí eu não tô criticando ele não, mas entendendo que o jogo é um pouco mais coletivo, que vai demandar um pouco mais dele nessa recomposição. Não, Pelo até menos porque, né, Motas? ali. Até porque, gente, se você pega uma equipe, uma equipe adversária que os dois laterais apoiam, claramente haverá superioridade numérica. Ah, mas eu vou ficar talhado para o contra-ataque. Você vai talhar para o contra-ataque se você tiver capacidade para fazer isso. Ontem a seleção brasileira nem isso tinha. O Paquetá, agora vem minha crítica. Para de ficar pisando a bola no pé, a bola toda hora ele para a bola, acelera o jogo, contra-ataque, irmão, transição.
tu tem que fazer a bola. Toda hora ele para e quer fazer o toquinho de lado. Não dá. E a gente volta a falar, eu no primeiro tempo eu já teria tirado o Paquetá e teria vindo com o Danilo Santos. Nossa, Porque fácil. fisicamente o Brasil não estava suportando. Então o que eu preciso? De um jogador capaz fisicamente. Talvez não seja o primor técnico, mas ele vai compor, porque eu preciso de alguém que carregue piano, velho. O Marrocos tinha 14 jogadores ontem, gente. Ou, se você vê, hora que a bola do Brasil tá no meio, compactar ali, tentando achar alguma coisa, irmão, era só nego de vermelho. E eles fechavam o espaço toda santa hora. É só você ver o tanto de passe que o Brasil erra de costas quando alguém recebe no meio. Os caras apertam, fecha as linhas de passe, pressiona, toma a bola e sai no contra-ataque, né? No caso, a transição ali. Mas, cara, é assim, um negócio que me deixa puto, possesso, maluco, é essa coisa de, se você olhar o jogo do Brasil ontem, toda vez que o Gabriel Magalhães está com a bola, ele não acha um meio campo saindo da marcação para buscar essa bola. Parece que todo mundo se esconde, cara. Todo mundo se escondendo atrás do marcador. Isso me mata, velho. Sabe uma coisa que eu lembrei bastante? Queria a tua opinião. A assistência do gol foi do Bruno Guimarães, que melhorou muito quando conseguiu sair para jogar. Porque no primeiro tempo, claramente, ele só tinha um meio-campista. O Casemiro ontem, não vou nem contar. Então, assim, quando ele conseguiu jogar, ele melhorou o futebol dele. Será que não seria uma forma de parar? A gente às vezes fica tanto, Mota, pensando assim, eu preciso daquele camisa 10, eu preciso daquele camisa 10, aquele clássico que a gente já não tem, obviamente. Mas assim, será que talvez ele não é a própria alternativa para deixar ele jogar um pouquinho mais? E E botar você outro pra tem segurar. um outro jogador que possa ser o Danilo, que o Danilo tem capacidade física, pode ser o próprio Ederson, que veio, que agora eu acho que já vem o Fabinho, porque ao que tudo indica, o Casemiro sentiu alguma coisa, a gente não sabe ainda. Enfim, será que não seria a oportunidade do Bruno Guimarães sair um pouquinho mais, assim como ele joga no Newcastle, Mota? Cara, pode ser, dá uma liberdade para jogar um pouco mais avançado, tentar criar mais jogadas. No Newcastle ele tem essa característica, né, de chegar mais perto do gol, de tentar mais jogadas, de tentar mais criação. Até porque daí tem um meio ali povoado com o Tonali, com o Joe Linton, que o ajuda na marcação. Então ele tem esse espaço para crescer no jogo. E pode ser, cara, o Bruno é um jogador esperto, tem um bom passe de bola, tem um bom lançamento. E aqui a gente tem que Finalização. uma boa finalização. E aí, tanto é que fez gol no último amistoso e ontem deu assistência, né? Tem melhorado também, crescido quando possível. Um ponto de alerta que eu levanto já em relação ao jogo no todo do Brasil é que ontem tinha como ter uma seleção que, pensando em propostas de jogo, eram umas propostas espelho, né? Onde você tem times que jogam de maneiras parecidas. Aí depois assistindo o jogo contra a Haiti, contra a Escócia, do jogo que foi depois, a gente vai encontrar um ferrolho escocês, cara. Do jogo de Vai. imposição física, que eu não sei se a seleção, apresentando o futebol de ontem, consegue fazer frente. E aí eles vão A ganhar. Escócia é o terceiro. A Escócia é o terceiro jogo, não é? E o Haiti mostrou ontem que não. Aqui, eu já falo isso faz um tempinho, não tem mais seleção idiota hoje. Com as naturalizações, essa questão das nacionalidades, que muito jogador que tem o pai que é de um país, ou tem alguma raiz, o cara consegue. Hoje as seleções conseguem atuar quase como clubes, né? Buscando esses talentos. Então hoje já é muito difícil montar uma seleção que ela é muito ruim. Então você pega o Haiti ontem, deu jogo pra Escócia, o jogo foi apertado. Um Haiti que não. Claro, o Brasil é favorito. Em qualquer cenário, o Brasil fazer 3, 4 gols nesse Haiti. Mas vai encontrar um time fechado. E a Escócia, outro ferrolho. E aí a gente fica esperto. E se o Brasil tomar mais um desaire do Brasil, mais um tropeço de não vencer, já fica em risco de passar em primeiro lugar. Já dá para passar em Sim. segundo, ou talvez em terceiro, que foi uma coisa que a gente discutiu, né, antes aqui. Então, assim, mudança tática, ela é pra ontem, cara. Talvez seja colocar mais gente no meio campo, talvez seja, né, abrir mão do Igor, que ontem não conseguiu jogar também, muita bola não chegou, quando chegou também não mostrou Mudar nada. peças. Trazer o Matheus Cunha, que entrou bem na partida, joga de um jeito um pouco diferente. Quem sabe tentar o Hendrick, que a gente tanto discutiu, que talvez podia ter lançado o menino ontem, o Ryan na direita, também tentou o Luiz Henrique, mas tentar o Ryan na direita. Tentar o Rafinha talvez sentar um pouquinho, porque, né, não mostrou ainda que veio na seleção. Tem que mexer. Se não se mexer, o próximo jogo vai sofrer Eu com isso. queria. Eu queria muito entender o quão. O quanto o Ancelotti não abre mão do Rafinha e do Casemiro. Do Rafinha ficou claro Entende? ontem, não abre. Ele tenta o Rafinha não Rafinha abre. E, em tipo, todas as posições. Ele tenta o Rafinha de ponta direita,
Ele tenta Faltou o Rafinha goleiro só. de meia, ele tenta o Rafinha tentando como segundo atacante, ele tenta o Rafinha. Centroavante. Tinha hora que ele tava E, jogando ó, como centroavante postado. um detalhe, na transmissão, fortalecei o canal da Casé TV, que foi por lá que eu assisti, os repórteres trouxeram uma informação. O Carlo Ancelotti, em um dado momento, ele pediu pro Rafinha jogar na ponta esquerda, pro Vini jogar por dentro, porque o Vini já jogou sim com ele no Real, tá? Não seria uma surpresa. E o Vini fala, olha, ele argumenta assim, que ele tava se sentindo bem e que ele tava tendo chance ali, que ele gostaria de tentar jogar mais por ali para terminar a partida. O Ancelotti falou, então beleza. Então, e ilustra muito bem o que vocês falaram. O Rafinha praticamente transitou por todas as faixas do ataque e não fez nada em nenhuma faixa do ataque. Nenhuma. Cara, eu acho, tipo assim, Casemiro, ok, jogador, assim, excepcional, multicampeão pelo Real Madrid, lenda, por incrível que pareça, uma lenda no Manchester United, a gente, Casemiro nunca entregou nada pra gente na seleção, tá? Eu acho que... Posso puxar um eixo pra gente rapidinho aqui, só pra gente poder dar mais atenção pros jogadores? Puxa, claro. Quanto tempo de jogo nós temos, Kaique? Fala pra gente aí. Cara, nós temos aí 23 minutos. 23 minutos, beleza. Vamos pensar assim, ó. Vamos jogador por jogador e a gente se prende naqueles que são mais importantes, pode ser? Firmeza. Bora. O Alisson. Bate bola, jogo rápido. Bate bola rápido. Alisson, razoável. Não entregou Razoável. bola no gol, não teve culpa, saiu ali meio afobado, mas vai fazer o quê? Não gostei. Não gostou do Alisson? Por quê, Kaique? Não gostei do Alisson. Não gostei do Alisson. Mudo. Infelizmente não, porque o meu outro segundo goleiro é maluco das ideias. Beleza. Tá? Mas assim, não gostei. Tomada de decisão totalmente errada. Ou você vai e racha, ou fica quietinho ali. Ele não foi e nem ficou. Ele ficou. E quando ele sai da área e não pode nem erguer a mão, fica pior ainda. Então, pra mim, errou no lance. Tá no grupo ali da cagada Não final tá do lance. confiança, né? A gente ainda prefere ele do que os outros, mas não passa confiança, né? E eu acho que entra naquilo que a gente debateu no último episódio. Que é capacidade física. Aquilo ali é uma tomada de decisão errada, que talvez ele pensou de uma forma, mas o corpo não acompanha, e aí é os segundos que fazem a cagada acontecer. Qual a nota pro Alisson? Ok. Eu daria um 5,5. 5,5? Você, Iago? Depende. Qual nota que passa de ano? É 5 ou 7? Não, vamos colocar aqui, ó, do 5 ao 7, Não. recuperação. Recuperação? Eu vou botar o 7. Vou botar o 7 porque tá quase pra sair, mas não tá lá pra baixo. Beleza, eu vou ficar abaixo do 7, mas um pouquinho acima do 5,5, pouquinha coisa. Eu vou deixar a nota 6. Tá? Média. Vamos lá, pra esquerda a gente teve ontem o Douglas Santos. Kaique, o que você achou do Douglas Santos ontem, no geral? O melhor da zaga. Incrivelmente, pra mim, foi o melhor jogador da zaga. Tá? A primeiro tempo horrível, mas o segundo tempo consertou. Eu daria um 6,5. 6,5, Tá. beleza. Tá difícil esse professor aí, hein? Tá difícil. Tá, não. Tá foda aqui. Cara, eu não tenho como dar. Eu não tenho como dar uma nota 9 num jogo de ontem. Eu não tenho. Seria. Porque fez um. Não tem como. Hora que ele chegar no Ibanez vai ser um negócio de sangue, assim, vai ser um massacre. Vai ser um massacre. Douglas Santos pra você. 7 também. Não comprometeu. Depois que ele se achou, acho que acalmou, passou a adrenalina, ele conseguiu pensar bem. Até parou um pouco o Hakimi, viu? Em alguns momentos aí ele fechou bem. Cara, meu ponto é esse. Meu Douglas Santos ontem, nunca critiquei, nunca falei mal. 7,5 Lenda. pra ele, porque Lenda. pegou um lado direito difícil do Marrocos, que tinha Brahim Dias, não tinha Hakimi, e não comprometeu, sendo que a gente não esperava nada dele. Entregou um pouco. Exato. Então, vou dar uma notinha boa pra ele. Vamos lá. Boa. Na esquerda, Gabriel ou Magalhães? Kaique? Cara, acho que não comprometeu, mas eu não daria um 6,5, porque para mim ele foi o melhor seria o Douglas Santos da zaga. Tá? Então eu daria um 6. Pouca coisa, porque eu não acho que ficou tão ruim assim abaixo, que vai entrar no mesmo bololô aí do Marquinhos. 6,5. Pra mim jogou melhor que o Marquinhos, mas ainda abaixo do que ele pode. Cara, acho que o Gabriel Magalhães que tá pesando pra ele nesse momento ainda é o físico, chegou um pouquinho depois, né, por conta da final da Champions. Eu dou um 6 pra ele ontem também. Não foi ruim, não foi bom também, mediano. Marquinhos, tá aí, o que você achou do nosso capitão ontem? Cara, pra mim, eu dou nota 6. Nota 6? Nota 6. E pra Ancelotti, quantas palavras? E pra você, Iago? Marquinhos ontem nota 5. Achei que comprometeu em poucos momentos, mas comprometeu, principalmente nas bolas enfiadas que ele estava tomando nas costas ali. Ele tomou umas 2 ou 3. Não achei tão interessante a posição dele, não. Também não gostei muito do Marquinhos ontem, vou pro relator aí, nota 5 pra mim.
Pra direita, vamos começar pelo titular, então, o Ibanez. Vou inverter agora. Iagão, Ibanez na lateral direita. Quero ver o do Kaique, vou falar rapidinho aqui. Ibanez, 4. Afobado, maluco, altas entradas, nada a ver. O que você acha aí, Kaique, do Ibanez? Incrivelmente era a nota. Pra mim, eu não tenho como dar nota 2. Eu não vou dar uma nota 0, tá? Acho Vai. Pode. Mas, Nada de pra mim, então assim, pra mim, entre o Ibanez e o Casemiro ainda foi pior, tá? O Casemiro pra mim ainda foi pior. Então, pra mim, não pode ser a minha pior nota. Então, por isso que eu falei, eu vou de 3,5, então, pra não. Porque pra Só mim. fica baixo, não sei melhor. Porque assim, o Ibanez me lembrou caminhão ou carro 1.0 subindo do litoral. Não vai. Isso com Casemiro ali, hein? Tomou um amarelo besta, cara. Partida. Ele fez o Danilo parecer uma opção segura, né? Então isso já digo. Não, eu clamava pelo Danilo. Eu achei que eu não faria isso. Eu dou uma nota 4 pra ele também. Achei ele bem abaixo da seleção. Vamos então, ele sai então no intervalo, né? Entre o Danilo, que a gente esperava que não jogasse a Copa do Mundo, né? Que só tivesse no elenco, mas acabou entrando. Eu vou dar minha Só nota tocar as pro paneiras. Danilo na média também ontem, porque não comprometeu. Aquele lateral que ele não sobe mais, né? Ele virou aquele lateral que fica muito mais. Embora teve um momento no jogo que ele tentou uma roubada de bola de pressão alta, quase criou uma jogada lá na frente. Danilo ontem, claro, que se aproveitou de entrar com os jogadores mais cansados, né? Do lado do Marrocos. Não tira o mérito dele de ter entrado bem. Vou dar 6 pro Danilo. E você, Kaique? Cara, eu vou fazer uma correção. Eu vou colocar o Douglas Santos como 7 e o Danilo como 6,5. Porque eu achei que o Danilo também não. O Danilo não jogou mal, não. Tá? Não dá. É claro, a gente não pode esperar que o Danilo seja um ferrolho no ataque. Mas, cara, eu parto do mesmo princípio do Iago. Se eu não tenho o que falar, tá ótimo. Do defensor é isso, né? Defensor é isso. Quanto menos falar, melhor. É igual goleiro. Tá bom, uma linha defensiva. Iagão, quer falar do Danilo? Não 6. Não comprometeu. Tá lá. Firme forte. Aí vamos pro primeiro ponto, né? De discussão aí. Casemiro. Vamos inventar uma nota nova agora. Iagão, fala do Casemiro. Cara, o Casemiro, sei lá, mano, ele foi uma equação de segundo grau. Ele foi a fórmula de Bhaskara. Horrível, bizarro, pesado, só chegando atrasado, não aparecia pro jogo, não recompunha direito. O Casemiro, mano, o Casemiro parecia que tava ali meio que tipo, sabe quando tem aquele evento do trabalho que você tem que ir, porque se você não for, você vai ser demitido, então você fica de cara feia o rolê todo? Basicamente isso. Qual nota pra ele? A nota dele, eu falei, é uma fórmula de Bhaskara. Você resolve aí, você me dá a nota. Não consigo, eu sou da humanas. Então a nota dele é um mistério. É isso, mistério. Caicão, o que tu achou do Casemiro, cara? Você que é São Paulino. Nota 3. Pra mim, o pior em campo. E assim, pra mim, o pior em campo, eu sou muito sincero pra falar assim, agora brincando, tirando a zoeira de lado, entre o Ibanez e ele, pensando na projeção, no potencial e principalmente em tudo que a gente já viu, a decepção é muito maior com ele. Talvez, se nós parássemos para analisar, a partida do Ibanez tenha sido pior, mas eu não esperava um primor do Ibanez, mas eu esperava muito do Casemiro no primeiro jogo. Porque é o cara que vem com bagagem, é o cara que veio de um erro na última Copa, onde ele não para o lance, que foi uma consequência da sua outra Copa, que ele parou o lance e depois não jogou aquele fatídico jogo que o Fernandinho jogou contra da Bélgica. Ficou sequelado. Depois ele ficou suspenso. Então, assim, eu acho que aquilo ali foi uma tomada meio que aqueles milésimos de segundo que passa, e por isso que ele não fez a falta contra a Croácia. Mas, então, assim, é um jogador de bagagem. Então, você esperava muito nele. E eu acho o Casemiro um craque de bola. Eu acho ele um baita volante. E, assim, ontem ele decepcionou muito. Mas também não sou o cara que, meu Deus, não quero mais o Casemiro. Eu não sei, talvez seja disposição, acho que, de verdade, não funcionou nada. Então eu ainda manteria o Casemiro pro segundo jogo, porque eu vejo futebol nele, eu já vi futebol dele. Mas eu daria nota 3 pela projeção. Eu posso só tentar reverter um pouquinho, rapidinho, o seu pensamento de quem foi o pior da partida, que não foi o Ibanez, foi o Casemiro? O primeiro gol, o único gol do Marrocos.
Repara na jogada. O Brahim, acho que o passe é do Brahim Dias. Ele tem todo o tempo do mundo É para o fazer a lançamento jogada. final do Brahim. Ele tem. Aí, toma, Mazarawi ele aperta o Paquetá, toma a bola, né? E aí ele toca joga pro no Brahim. Brahim, que aí o Brahim segura e faz a enfiada de bola no meio dos zagueiros. Mas repara na jogada, o Brahim não sofre pressão. Em vários momentos, teve um lance do Hakimi que ele carrega a bola, acho que uns, sei lá, mano, quantos metros, sem nenhum tipo de combate. Eu acho que dentro do que o Ibanes fez, ele ainda estava presente no jogo, de cabeça. Podia estar errando, podia estar nervoso, mas ele estava ali, no momento. O Casemiro nem Uhum. estava. E isso pesa muito, cara. Isso pesa muito. Você não dá o combate no jogador e tentar forçar pelo menos o erro ou ele voltar a bola pra zaga. Entendeu? Pra mim, o maior ponto é Entendi. que o Casemiro ele já jogou bem pela seleção, né? Ele já foi jogador que a gente esperou É dele. por isso a minha nota mais baixa. Eu vou cair nessa de ser o pior jogador de campo do Casemiro por conta expectativa versus realidade. O Casemiro a gente já viu jogar, não é aquele jogador igual a gente discute tanto do Rafinha, do Vini, que joga muito pelo clube e pouco pela seleção. O Casemiro já jogou bem pelo clube e pela seleção. Então, eu esperava Sim. mais, ainda mais no estreia de Copa, ele é um dos jogadores mais experientes. Pra mim, nota 3, assim, muito pior ontem em campo. Na verdade, eu vou dizer que tem um outro jogador nota 3 aqui na minha cabeça, mas ele é um deles. E... Calma que eu sei quem que é. Ó, Casemiro, nós temos 12 minutos, tá? 12 minutos. vamos lá então, ó. Fabinho. Entrou bem, Fabinho, pra mim nota nota 6. 7. 7. 6. Entrou, Vocês, eu entrou vou o seis. dobro do Casemiro. Que ele entrou e fez o dobro do Casemiro em campo. Eu vou de nota 7. Fechou. Eu vou de 6. BG. Nosso Bruno Eu Guimarães. vou de 6. 6,5. 6,5? Eu vou ali num. Um 6,5 também. Acompanho o Kaique aí, que acho que a partida dele ele pode mais, mas jogou bem. Aí, Uhum. vamos um pouquinho pra frente, a gente teve o Paquetá titular. Paquetá, o que vocês acham? 4. 4. Não vou nem me ater, que senão eu vou ser processado. 5. Paquetá nota 5. 4. Cara, Paquetá pra mim, abaixo também do que ele pode. Espera um pouquinho mais dele. Jogou bem aquele amistoso. Vou dar um 4 pra ele também. Não foi pior em campo, mas esperava mais dele. Paquetá saiu, pro lugar dele, quem que entrou foi o. O Matheus Foi o Cunha. Danilo. Foi o Matheus Cunha? É Uhum. Não. o Cunha. Na substituição foi o Cunha. Tá, No mas papel, qual não. quem foi no Ah, lugar tá. dele foi o Danilo, né? Danilo Santos no final do jogo. É, então puxa o Danilo. Vamos puxar o Danilo, falar dele. Danilo Santos. Não pôde mostrar muita coisa ontem pra mim, eu não vou nem dar nota. Cara, pra mim, Mas não tem sem como. nota, porque não deu tempo. Não deu tempo. Eu vou pôr 5. Vou pôr 5. 5. Meia ali. É, não fez muita cagada. Não fez cagada, né? Vamos lá para nossa esquerda, então a gente teve o Vini. Vini para mim, nota 7, fez o gol, resolveu. A gente teve finalmente o Vinícius que a gente espera, que às vezes não é o craque em campo, mas decidiu. A gente precisa de jogador decisivo numa Copa que é tiro curto, 7. Uhum. Acompanho o relator, só fica o ponto de que talvez ele tenha que ser jogar um pouquinho mais pro time na parte defensiva. Ou pelo menos dar o combate na área dele ali, não precisa acompanhar o cara até a outra ponta, até a bandeirinha. Mas pelo menos o combate para facilitar a vida ali do Douglas Santos na hora de fazer o aperto. Pra mim, nota 8. Também foi uma coisa do Vini, beleza, a Vini tá bem das ideias, né? Voltou o relacionamento agora, o amor tá em alta, né, gente? O Direita. amor supera tudo. Vamos esperar tudo. Rafinha. Pra mim é o outro nota 3. Não deu certo em nenhuma posição que ele tentou jogar ontem. Bicho em campo. Não gostei de nada que tentou dar certo. Nada do que ele buscava. Parecia que tava alheio ao jogo. Parecia que não entendia o que era uma abertura de Copa do Mundo. Jogador que não sente jogo grande. A gente já viu ele fazendo isso pelo Barcelona. Mas que veste a camisa da seleção brasileira, parece que ele coloca a camisa do Ibis, cara. Parece que ele não esquece como jogar futebol quando tá no Brasil. Pra mim, Rafinha é o outro nota 3. Péssimo. Rafinha nota 3, e adiciona um ponto. Para mim parecia que ontem ele tava sem vontade de tentar. Tava só cumprindo tabela. Ah, vou jogar aqui, tá tudo bem. Ah, vou jogar bola no Vini lá, vai que ele resolve, dá nada. Senti essa vibe dele. E você, Kaique? Você fala do Rafael. Nota 3,5. Porque eu ainda vou deixar o Casemiro Como pior. como Ninguém vai pior tomar nota. o lugar do Casemiro. Casemiro ontem ele Senão, não sei. Mais por coerência. coerência, beleza. Aí a gente tem na frente nosso queridíssimo Igor Thiago. Ontem pouco pôde mostrar e o que mostrou, pouco mostrou também, né? Pouquíssimo. 4. Não foi o pior do ataque, foi o Rafinha. Mas depois daquela cabeçada que ele erra o tempo lá e não consegue testar, eu fiquei um pouquinho triste, eu não vou mentir, não. Show. Kaique? Vou com o Iago. Vou com 4, porque eu acho que eu brinquei falando ainda com o pessoal que estava assistindo o jogo. Existem momentos que você, infelizmente, você não pode errar.
Então, o Mota é advogado, está naquele momento da petição e ele vai falar com um juiz, ele não pode soltar um senhor, um doutor. Cara, rolou isso essa semana comigo, rapidamente. A gente pegou um processo que a parte adversa fez a peça, cara, uma apelação, foi pro Tribunal de Justiça. 20 páginas que o cara escreveu, com o maior afinco defendendo os pontos dele. E acho que na hora de lançar os pedidos, ele pediu pro GPT fazer, cara. E aí os pedidos estão todos os pedidos que o banco, que eu trabalho para um banco, querem. Aí tá, eu quero que. Porque o nosso ponto aqui tá errado, o banco tá certo, porque o nosso ponto aqui tá errado, o banco tá certo. Aí eu fui lá fazer a contrarrazão da apelação, coloquei lá, olha. De acordo com esses pedidos da parte aqui, concordo com todos. Tá tudo certo. Tamo junto, É porra! isso que a gente quer. O cara fez meu trabalho, velho. Obrigado, advogado adverso aí. Eu não posso citar nome. Mas tamo junto. O banco que eu trabalho, eu agradeço muito a sua. Salvou a semana. Salvou. Mas eu acho que aquela cabeçada não podia ter errado. Podia. Cara, é o lance Não. do cara. Ele fez tanto gol assim pelo Brentford esse ano. E é outro jogo depois daquilo. E é o 9, né? A função dele é acertar essa bola. O cara, às vezes, tem uma chance, tem que guardar. Não guardou. Então, pra mim, também é nota 4 pra ele. Ao contrário do Cunha, que entrou bem. Chama o outro 9, né? Chama outro 9. O 9 do Brasil, que não é 9, nunca foi 9, entrou ontem e jogou bem. Assim, dentro do que mostrou, né? Tentou, esforçado. Ontem o Cunha, pra mim, vai dar 6. 6 também. Abaixo do Vini, mas acima dos outros do ataque. Aí que. O Cunha, nota 6. Eu vou de 6. Agora, a gente esqueceu de algum jogador? Vamos lá. Saiu. LH. Luiz Henrique. É. Apagado, porque senão a gente teria lembrado dele. Né? Senão eu tinha falado dele, Eu esqueci do Luiz Henrique, tá tentando lembrar que uma substituição tinha esquecido. Luiz Henrique pra mim. É que quem. O Matheus Cunha, ele entrou no lugar do Paquetá. Foi, né? Ele entrou no lugar do Paquetá. Eu acho Ele entrou no lugar do Paquetá. E o Danilo. O Danilo entrou no lugar do Bruno Guimarães. Do Bruno Guimarães. Né? Bruno Guimarães Isso. já, né? Pra mim, o Luiz Henrique então, também é uma partida bem. Tanto é que tinha até esquecido que ele tinha entrado. Partida também nota 5 ali pra baixo, viu? 5. Bem esquecível. 5. Caiu muito de produção, né? Dos últimos jogos para os últimos 2 que ele entrou bem mal. E nota pro Ancelotti, Thiago, o que você daria pro nosso mister? Ancelotti. Eu não dei nota pro Luiz Henrique. Ô, você não deu? Pô, por favor. Perdão, cara. 5. Ah, mas cinquinho, muito por culpa da disposição. O Brasil não jogou, principalmente do lado direito. Então, aí não tem o que fazer. Ficou bem vazio ali. Kaique, já que eu te cortei, vai você então. Corta o Iago de novo, dá sua nota pro mister. Fatia. O mister, igual o Casemiro, 3. Lembra? Igual o nosso nome, que eu tô querendo dar 3. E o nosso nome chama-se como? Mais 3 de acréscimo. Então é isso. Olha, é simbologia. É pensado. Simbologia falando. Portanto, pare tudo que vocês estão falando. O vídeo logo vai acabar. Você já deve estar aí cansado de ouvir a gente falar das nossas reclamações, porque só tenho que reclamar desse primeiro jogo. Mas estaremos mais felizes depois do segundo jogo. É assim que eu espero. É assim que eu quero ver. Curta o vídeo. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, mais 3 de acréscimo. E no YouTube, /mais 3 de acréscimo. Mas é mais simples ainda no YouTube. É só você se inscrever no canal que tá aqui do lado, embaixo, no final do seu vídeo. Comenta embaixo suas notas também, cara. Discorda da gente, concorda com a gente. Comenta aí a sua notinha por cada jogador. E eu deixo minha nota pro Ancelotti, 3. Iagão, sua nota pro Ancelotti. Ancelotti 4. Eu acho que mexeu errado. Não vou falar dos 11, mas eu acho que ele mexeu errado. Não soube fazer a leitura do jogo quando fazer as substituições nos momentos corretos. Eu vou abrir o voto divergente aqui. Minha nota pro Ancelotti ontem é 7. No sentido de que entrou com a escalação muito ruim, mas conseguiu consertar o time no intervalo e conseguiu um ponto num jogo difícil, um ponto importante para o Brasil. Pensando no jogo, né, no Brasil que ele montou no segundo tempo, que conseguiu dar jogo para o Marrocos, ainda que sofrendo, eu dou 7 para ele. Acho que é um bom resultado. O time pode jogar muito melhor, mas um bom resultado. Faz sentido, bom. faz sentido. Agora eu quero propor um outro exercício. Nós temos aí mais 4 minutinhos. A escalação próximo jogo. Nós vamos jogar contra o Haiti. Contra o Haiti na sexta-feira, às 9h30 da noite. Vou começar já por você, Mota. Então, já que você foi o nosso relator aí neste primeiro, agora é você. Monta para nós disposição tática e jogadores. Vai lá. Perfeito. Goleiro. Se eu tivesse hoje, né, uma vitória no primeiro jogo, eu usaria o jogo como teste, que o Haiti serviria para isso. Mas tem o primeiro resultado, não dá teste, então vamos lá.
Alisson no gol, colocaria o Danilo na lateral, já que não comprometeu. Zaga manteria, Magalhães, Marquinhos. Na esquerda, Douglas. No meio de campo, mantém o Casemiro, acho que ele tem muito a oferecer ainda. No meio de campo, junto com ele, colocaria o Bruno Guimarães e o Danilo, já com 3 meio-campistas. E aí eu jogo com 3 jogadores na frente, tendo o Matheus Cunha jogando como um falso 9, um pouquinho mais recuado. Tentaria na direita o Ryan, para ver se cria um pouco mais de jogada, ou talvez um Hendrick, para ter uma flutuação pela direita, mas hoje eu entraria com o Ryan, e na esquerda manteria o Vini. Então seria um 4-3-3, que eu teria um falso 9, não teria um atacante de ofício, pensando no Vini entrando muito mais na área, participando muito mais, como ele fez muitos anos no Real Madrid, quase como um segundo atacante, quando necessário. Muito bom. Você, Iago, manda a tua escalação para nós. Perfeito. Com todo o ódio no meu coração, começaria com Alisson, eu iria de Magalhães e Marquinhos, eu iria de Danilo e Douglas Santos, mesma formação do Mota. No meio eu já mexeria um pouco mais. Eu tiraria o Casemiro, por estar mal ou por ter sentido algo, tanto faz. Tiraria o Casemiro. Eu iria com o Danilo, majoritariamente eu iria com o Danilo, o Ederson, tá? Tem que um jogo bom para ele começar, para ele já sentir o drama. E o BG fazendo uma função mais solta, mas igual o Kaique comentou, eu gostei disso. Gostei dessa ideia. Eu iria na frente, tá bom? Com o Vini Júnior, sem segredo. Eu iria com o Hendrick e Ryan. Eu vou com o Ryan. É Haiti, a gente precisa de energia, a gente precisa marcar gol. Então eu iria com os dois moleques. Eu iria com Vini, Hendrick e Ryan. Cara, acho que a parte de trás aí, concordo plenamente com vocês. Alisson, Danilo na lateral direita, Douglas Santos na lateral esquerda, miolo de zaga, Marquinhos, Gabriel Magalhães. Jogaria com o trio Casimiro, Danilo, mas eu não quero o Danilo como meio, eu quero o Danilo, aquele Danilo de segundo volante. Então eu quero o BG saindo para jogo, tá? Eu quero o BG como meu meia de ligação. Na frente, eu sei que isso não vai ocorrer, mas seria o meu desejo. Ryan, Vini Júnior e Hendrick. Tá na hora, a gente precisa de alguém lá dentro que finalize. E eu penso que Copa é o teu momento, é a tua estrela, né? Então acho que isso faria muita diferença. Que a gente, por sinal, não destacou que o Hendrick não entrou, né? Não, Exato. eu quero falar sobre isso rapidinho no final, né? Porque. Não, vamos falar um pouquinho, mas pode falar. Tem uns 2 minutinhos para falar aí. Vamos acréscimos já então, né? Mais 3 de acréscimo aí pra gente. Já. Cara, o Hendrick. Existe um Hendrick hipotético também, né? A galera sempre coloca o Hendrick como se ele fosse o Ronaldo entrando. E não que o menino não é bom, eu sempre coloco um pouco de pé no chão com ele, sabe? Eu não acho ele tudo isso, mas o jogo de ontem era um jogo pra ele. Ele é colocado também. Mas não é como se, ele não entrou, meu Deus, o Brasil perdeu de ganhar a partida, né? Empatou Por causa, ele não jogou. Talvez entrasse e fosse mais um, entendeu? É aquela coisa hipotética. Não acho que ele mereça todo esse hype, mas acho que ele merece minuto. Sim. O grande problemática é a minutagem aqui, Mota. Se ele vai vingar ou não, a única coisa que você vai decidir é se ele tem de campo. E isso ele não tá tendo, entende? Eu acho que essa é a maior crítica. Eu não acho que ele é o fenômeno, né? Mas assim, a gente precisa. Ele precisa de minutos para a gente poder fazer essa avaliação. Porque quando ele teve em amistosos, as oportunidades surgiram, ele conseguiu, em uma vez ou outra, concluir. Então, eu gostaria muito de ver. Eu acho que num jogo que você precisa de gol, você não pode abrir mão de um centroavante, de um cara lá dentro que vai fazer, entende? Que vai pelo menos tentar, porque o Igor Thiago realmente não funcionou ontem. Então, assim, e talvez se ele tivesse entrado com o Hendrick, a gente estaria depois falando, teria que ir com o Igor Thiago, porque precisaria ter alguém lá dentro para tentar enfiar a bola pro gol. Porque é o que faltou. Várias vezes chegava na linha de fundo, não tinha ninguém dentro da área. E a única, por isso é que eu fico com a questão do Cunha. O Cunha, para mim, não é 9. E se eu jogar com 9, de novo, eu entro no problema que eu vi no segundo tempo do Haiti, quando a gente conseguiu ter volume, mas não conseguia finalizar. Eu não tenho um definidor ali. O final do jogo foi assim, gente. O final do jogo foi assim. A gente tava dependendo do Vini arrancar uma bola pro Rafinha no meio, dizendo, você fazer um papel. Gente, esse foi o grande problema da troca. Se você troca o Igor Thiago pelo Hendrick, eles têm algumas características muito parecidas, físico, batedor, mas o Hendrick, ele tem uma finalização de fora um pouco melhor, ele tem uma técnica um pouco mais apurada. Então, quando você troca o Hendrick o Igor Thiago pelo Hendrick, você não está abdicando da função que ele está em campo. Como ele trocou ontem o Igor Thiago, botou o Matheus Cunha e abdicou dessa função. Então, acho que a grande problemática foi aí. Não foi a questão de ter tirado o Igor Thiago, foi ter abdicado dessa função, igual o Kaique estava falando.
Mas assim, agora também, antes da gente encerrar, quero chamar de novo a você que está ouvindo. Brincadeiras à parte, que é muita indignação, porque realmente nós esperávamos um pouquinho mais da seleção brasileira. Time mais combativo. Quero pedir que, pô, fortaleça a gente. Não é tão simples assim combinar de parar o tempo do nosso dia para trocar uma ideia, por mais que seja gostoso, não é tão simples. Então, fortaleça o canal, segue a gente aí, pô, dá o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, siga a gente nas redes sociais. Temos lá no Instagram, temos também ali o próprio YouTube. Pô, nós temos e-mail corporativo aí também? Temos, mas logo mais a gente vai passando. Mas é isso, acompanha a gente. E Mota, queria seus minutinhos finais para você encerrar, já também se preparando aí que o segundo jogo tá logo aí. Sexta-feira estaremos juntos novamente contra o Haiti. Ai de ti, Brasil, se perder, pelo amor de Deus. É para fazer igual a Alemanha fez hoje. Inclusive, Curaçao, hoje, obrigado por representar o Brasil. Até passou um pouco do foco na gente. E eu queria lembrá-los de que na próxima edição deste programa, a gente vai falar daquele assunto que a gente não fala há 2 programas. Eu estou curioso, surpreso comigo mesmo, com vocês, a gente não falar, que é o assunto do nosso auxiliar técnico Neymar. A gente não fala do nosso auxiliar Ney. A função de auxiliar técnico. E é isso, gente. Valeu por ter acompanhado a gente. Comenta aí sua seleção, comenta seu jogo, comenta o que você quiser. Xinga o Kaique, xinga o Iago, xinga eu, xinga todo mundo. Mas lembra que se você xingar, eu vou te processar. É nóis. Ele vai. Corinthians, Ele vai. E até Ele vai. sexta-feira. Iagão, é tua bola agora, amigo. Gente, de novo, obrigado pelo convite. É muito bom ter lugar para ventilar essa frustração que foi. A gente só tá assim porque a gente acredita no time, a gente quer que o Brasil represente, a gente quer estar lá na final, quer estar com o Hexa. Então, quando tem isso, gente, não tem jeito. O coração vai falar mais alto, mas eu acho que a gente tentou analisar também de uma maneira um pouco mais fria, um pouco mais imparcial o rolê. E, pô, cara, eu espero que no próximo rolê, próxima vez que vocês me verem nessa tela aqui, eu vou estar feliz se a gente tentar dar uma sacola no Haiti. Todo respeito ao Haiti. E é isso, meus amigos. Também concordo. Brincadeiras à parte, nossa expectativa a gente sempre vai sonhar com Hexa, mas acima de tudo a gente quer pelo menos um volume de jogo, né? Quer pelo menos falar, pô, fizemos alguma coisa. Que é isso que deixa a gente mais alarmado do que nunca. E também agradecer a você que está ouvindo, independente da tua hora do dia. Então, se é de dia, bom dia, se é de tarde, boa tarde, se é de noite, boa noite. Acompanhe a gente nas redes sociais, siga a gente no YouTube, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, fortalece que isso ajuda muito, incentiva muito para a gente manter esse projeto aí também não só no período de Copa, mas também pós-Copa. Valeu? Tamo junto e espero muito estar feliz no próximo jogo, que sexta-feira contra o Haiti seja uma vitória e que seja todas as respostas, porque no terceiro jogo ele estará em campo. Eu tenho convicção que tudo vai mudar quando ele estiver em campo, porque não é mais um menino, é um adulto. Valeu, tamo junto.